feio. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, eu quero fazer uma oração contigo e liberar essa reflexão de hoje à noite. Pai, no nome de Jesus, fala conosco, fala com o teu povo. Visita-nos, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos andar contigo. E nós queremos sair daqui revigorados, cheios do Teu Espírito, que a Tua Palavra encontre um lugar em nós, e que a Tua Palavra nos faça mais fortes, mais firmes, inabaláveis, gera sonhos, Senhor, quebra toda barreira que tem, que vem trazer angústia, que vem trazer, Senhor, retrocesso. Nós oramos hoje pelo dinamismo do Espírito Santo dentro de cada um de nós, em nome de Jesus, amém, amém. Quantos estão felizes hoje à noite? Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, nós estamos na série, olha aí meus amigos ali, ó. Vão casar, já, né? Estou feliz com esse casamento especial, hein? Estou vendo o rosto de vocês brilhando cada vez mais. Nós estamos na série sobre a palavra, sobre transformados através da palavra, transformados pela palavra. E nós temos visto Deus fazer algumas coisas poderosas no nosso meio. Isso é, quando a palavra é revelada, alguma coisa acontece nas nossas vidas. Quantos creem na palavra de Deus? Em Hebreus 4:12, você não precisa abrir, mas Hebreus 4:12 fala que a palavra ela é poderosa. Fala que a palavra ela é viva. Você sabe que quando a palavra encontra um lugar no seu coração, ela transforma você. A Bíblia também diz que a palavra de Deus é luz para os nossos pés, é lâmpada para os nossos caminhos. Isso é, a palavra ilumina os nossos caminhos. Quando Paulo estava orando, ele estava pedindo a Jesus, pedindo ao Senhor, dizendo: eu oro que o Senhor ilumine os olhos do entendimento dessas pessoas. Ele estava falando sobre a ação da palavra, iluminando a mente, abrindo os olhos espirituais. Antes de começar a falar sobre estarmos expostos a esse ambiente de glória, expostos à glória de Deus, eu preciso trazer algo para você. Todo crente nasceu para andar em vitória, e de vitória em vitória, e de glória em glória, e de fé em fé. Vitória para um crente não é quando você ganha uma casa, ganha um bem pessoal. Vitória é quando você conquista em Deus lugares que Ele prometeu para você em níveis espirituais. Vitória na vida de um cristão é quando ele consegue vencer uma tentação. Vitória na vida de um cristão é quando ele consegue resistir ao diabo. E se você não sabe, a causa da maioria de nós vivermos prostrados, frustrados, fracassados e arruinados, é porque a palavra não tem encontrado lugar em nosso coração. Aí eu começo perguntando para você, qual é o lugar que a palavra tem no seu coração? Onde a palavra se encontra hoje? Qual é o nível de prioridade? Alguns dizem: não, pastor, a palavra tem a maior prioridade na minha vida. Por que ela tem prioridade? Porque ela está grudada na minha parede, ela está no imã na geladeira lá, falando: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou na minha estante eu tenho uma Bíblia aberta. Isso não é ter a Bíblia como prioridade. Ter a Bíblia, ter a palavra de Deus como prioridade é crer nela acima de tudo, independente do que você está passando, independente do que você está vivendo. Então hoje é uma mensagem que vai sacudir um pouquinho as nossas estruturas e vai nos trazer para um ambiente de fé, para que a gente possa entender o que é a glória de Deus e qual é o efeito da glória, o que a glória gera em nós. Primeiro, a palavra gera fé, e nós não podemos viver nesse mundo se nós não estivermos crendo. Porque quem não crê afunda, quem não crê vive de derrota em derrota. Nós precisamos crer naquilo que Deus diz, e aquilo que Deus diz é verdade, aquilo que Deus diz é verdadeiro, aquilo que Deus diz é fiel, e tudo que Ele fala se cumpre, tudo que Ele fala é justo e verdadeiro. Quando Deus olha para nós e fala que nós somos os seus filhos, nós somos os seus filhos. Não tem quem mude essa realidade. Você é um filho, você é uma filha de Deus. Quando Jesus fala para você que você é mais que vencedor por causa dele, de fato você é mais que vencedor por causa dele. O nosso grande problema hoje, quem sabe, seja porque a gente crer mais no diabo do que crer em Deus.
Por que a gente crê no diabo? Porque a gente não está disposto a acreditar que Deus sonha o melhor para nós. A gente não está disposto a acreditar que Deus dará ordem aos seus anjos para nos proteger. Nós não estamos dispostos a acreditar que nós somos amados. Aí o diabo chega para nós e diz assim: você é um fracassado, você é um derrotado, você é injusto, você não vale nada. Aí a gente começa a dizer: realmente eu sou um injusto, eu sou um fracassado, eu não valho nada. Mas dificilmente eu vejo alguém proferir essas palavras várias vezes que Jesus repete, dizendo: nele eu posso todas as coisas porque ele me fortalece. Dificilmente eu escuto pessoas declarando isso, mas eu escuto pessoas dizendo: eu não valho nada, realmente ninguém gosta de mim, realmente ninguém me ama. Sabe por que a sua vida pode estar um fracasso, uma desgraça, uma miséria? Porque você não está alinhado com a palavra de Deus. Então você declara o que o diabo declara, e quem vive declarando o que o diabo declara, vive vivendo como o diabo quer. Deus está querendo mudar a nossa realidade. Nós somos uma igreja de palavra, nós somos uma igreja que cremos na palavra, e nós não queremos declarar o que o diabo declara, nós queremos declarar o que Jesus declara, é o que a palavra diz. Então nós cremos nas Escrituras, e nós cremos que tudo o que o Espírito Santo revelou e foi escrito nas Escrituras é para nós. Nós temos direito, é a nossa herança, e nós vamos caminhar em cima disso. Eu lembro dos apóstolos. Os apóstolos caminharam num estilo de vida sobrenatural, porque eles creram naquilo que Jesus falou. Não sei se você lembra, certa vez no Evangelho de João, Jesus olha para os discípulos e dizem: se vocês crerem, vocês farão obras ainda maiores do que as obras que eu faço. Então a gente vê que os próprios apóstolos fizeram coisas maiores ainda do que Jesus fez. Por quê? Porque eles creram. Então preste atenção, quando a gente ouve a palavra gera fé em nosso coração. E a fé não é um sentimento, a fé é o quê? É uma ação. Quando nós nos movemos, quando nós obedecemos, quando nós correspondemos com a palavra, Deus sempre respalda a sua palavra e as coisas acontecem. O meu parênteses nesse primeiro ponto falando com você, é porque se a gente não tratar agora isso na nossa consciência, na nossa mente, a gente não vai entender o que vai vir lá para frente. A maioria dos homens, das mulheres aqui presentes, são pessoas que têm tudo para dar certo na vida, tudo para receber de Deus o melhor e fluir. Por que isso não acontece? Porque nós estamos presos pelas palavras que liberamos. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Isso é, se o meu coração está cheio de Deus, eu vou declarar as coisas de Deus. Mas se o meu coração está cheio da carne e cheio do mundo, eu vou declarar as coisas do mundo. E como que isso funciona? Funciona porque as nossas palavras, elas têm poder. As nossas palavras são sentenças espirituais, que quando nós falamos e a liberamos, elas vão nas regiões celestiais e elas materializam aquilo que a gente declarou. Por exemplo, pessoas que murmuram o tempo todo, pessoas que reclamam o tempo todo. Meu irmão, eu sei que a vida não é fácil, eu sei que a vida tem altos e baixos, eu sei que tem dificuldades, eu sei que nem todas as portas estão abertas para você, mas a sua maneira de viver cabisbaixo, crendo no diabo, piora a sua situação, não ajuda você, não melhora para você. Então, quando você vê uma circunstância adversa, quando você enxerga algo que você não gosta, que está sendo ofensivo, levante a sua cabeça e declare o que Deus está declarando sobre você. Abra a sua boca e comece a profetizar o contrário, porque tudo aquilo que você fala é uma sentença que vai trazer para você aquilo que você falou. Tudo aquilo que você libera vai trazer de volta um fruto. E que tipo de fruto você está colhendo? Que tipo de fruto está começando a ser liberado na sua vida? Então vamos mudar as nossas palavras. Vamos começar a orar mais, vamos começar a declarar mais o que Deus tem declarado. Mas a gente não consegue fazer isso se a gente não crer na palavra. E a gente não consegue fazer isso se a gente não tiver intimidade com a palavra. Eu creio de uma maneira muito prática nesse sentido. Eu gosto de pegar versículos, escrever os versículos e colocar os versículos aqui dentro da minha cabeça e decorá-los. Então eu decoro, eu falo, repito, até que eles se tornam parte de mim. E depois que eles se tornam parte de mim, eles se tornam orações que eu vou orando enquanto eu estou andando pela rua da cidade. E eu falo e eu declaro o tempo todo. Pastor, então da sua boca não sai coisa ruim? Às vezes sai.
Mas quando está saindo, a minha cabeça já identifica, fala, isso não condiz com aquilo que está aqui, então por favor muda, e eu quebro na hora, geralmente eu quebro na hora, falo, Deus, acabei de orar ou falar uma coisa que não deveria, e eu preciso alinhar as minhas palavras com a palavra de Deus. O que é que o Senhor está querendo? A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então está na hora da gente começar a levantar e mudar algumas coisas, porque quando a gente muda os nossos pensamentos, a gente muda aquilo que está aqui dentro, a gente muda a nossa perspectiva. Preste atenção, vou repetir. Quando nós mudamos aqui dentro a nossa cabeça, quando o conteúdo interno aqui passa a ser outro, as coisas externamente também mudam, porque a sua perspectiva, ela é decorrente daquilo que ocupa a sua mente, e aquilo que ocupa a sua mente governa toda a sua vida. Pessoas que vivem angustiadas continuamente, não é necessariamente algo químico que a está derrubando, mas é a falta de deixar a palavra penetrar, crer na palavra e romper, falando, declarando, até que se torne uma realidade dentro de você. Então, não importa qual seja a enfermidade que você tenha na sua alma, não importa qual seja a calamidade dentro de você, se você mudar aqui dentro, as coisas vão começar a mudar em toda a sua vida, porque aquilo que ocupa a sua mente governa toda a sua vida. Então, falando sobre a glória de Deus, para poder a gente entender e mergulhar um pouquinho mais, nós precisamos avaliar de duas maneiras: percepção e perspectiva. Percepção é diferente de perspectiva. A percepção é algo que a gente tem de maneira superficial, é uma visão que eu tenho, eu percebi algo. A perspectiva é algo que eu gero dentro de um ambiente de mais detalhe. A boa perspectiva, isso é, a maneira que eu enxergo o meu próximo, a maneira que eu enxergo a minha vida, a maneira que eu enxergo o mundo ao meu redor, vai depender muito daquilo que está sendo gerado dentro de mim. Você já vai compreender com mais detalhes. Preste atenção. Percepção. Alguém chega para mim e fala assim: você conhece o Jackson? Não, não conheço o Jackson. Pois é, preciso falar para você sobre o Jackson. Eu tive uma experiência negativa com o Jackson, e o Jackson, ele tem alguns problemas, e eu gostaria que você tivesse cuidado quando você for conversar com ele, porque o Jackson tem alguns problemas. Essa pessoa não precisou falar muito para mim, eu já gerei uma percepção sobre o Jackson, e o Jackson vai ter contato comigo, ele vem na igreja, o primeiro contato que eu tenho com ele, quando eu olho para ele, eu digo: esse é o cara do problema. Você percebe que eu já gerei um estereótipo, você percebe que eu já gerei um padrão, esse é o cara do problema. Então, todas as vezes que eu for olhar para o Jackson e conversar com o Jackson, eu vou olhar para o Jackson através de uma percepção que alguém me passou e de alguma maneira gerou uma imagem, um estereótipo. E o que é que vai acontecer? Provavelmente eu não queira um relacionamento mais íntimo e mais profundo. A questão toda é que todos nós temos uma percepção. Temos uma percepção sobre a nossa esposa ou esposo, temos uma percepção sobre os nossos pastores, os nossos líderes, temos uma percepção sobre os nossos parentes, sobre os nossos amigos, sobre os nossos chefes. Essa percepção, ela já traz um estereótipo, já padroniza quem é a pessoa. E muitos de nós não conseguimos romper nisso, não conseguimos entrar em um relacionamento mais profundo, porque nós já predefinimos em nossa mente que não vale a pena aquela pessoa, que eu não devo estar com aquela pessoa. E o que é que eu faço? Eu dou um passo para trás e eu começo a selecionar com quem eu quero me relacionar. E eu seleciono as pessoas que eu quero me relacionar, porque eu não quero ter problema, eu não quero ter trabalho, eu não quero ter despesa em tratar com uma pessoa que eu já sei que não presta. Só que essa é uma percepção que foi gerada de maneira superficial. Eu lembro que Jesus, ele chama os discípulos num certo momento, e ele fala assim: o que as pessoas estão falando sobre mim? E os discípulos começam a dizer: elas estão dizendo que você é o profeta, elas estão dizendo que você é um bom homem, elas estão dizendo que você é um diabo, que você é um demônio. E eles começam a falar, e Jesus fala: tá ok, mas o que vocês estão
pensando, ou o que vocês dizem sobre mim? É nesse momento que Pedro se levanta e ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e fala: disseste bem, Pedro, isso quem te revelou não foi carne nem sangue, isso quem te revelou não foi uma percepção. Você não está falando comigo a partir de uma percepção. Isso quem te revelou foi o Senhor. Isso foi o meu próprio Pai. O que é que ele estava dizendo? Você não está recebendo uma percepção, ou você não está tendo uma percepção, você está tendo um discernimento. Então percepção e discernimento é diferente. O discernimento é algo espiritual que ilumina nossa mente, nos ajuda a nos mover. A percepção eu vejo de uma maneira muito simples, sem me aprofundar, muito superficial. Mas o discernimento é algo espiritual que a gente olha e vai enxergando. Vou te dar um exemplo. Eu estava, inclusive lá na sua ex-igreja, quando você era de São Paulo, em Barueri, numa fila muito grande. No final do culto eu fui orar por um monte de gente, e veio uma mulher comigo. Ela chegou aqui do meu lado, e ela falou: pastor, coloca a mão na minha cabeça e ora por mim. Eu comecei a orar e eu tive uma visão esquisita. E que visão foi? Eu vi um homem do lado dela, muito grande, muito gordo, e aquele homem tinha uma aliança igual tinha no dedo dela. E eu parei de orar assim, eu falei: meu Deus, o que é isso? Eu nem entendi direito aquela visão esquisita. E aí ela falou: pastor, você viu alguma coisa que você ficou estranho? Eu falei: eu vi. Ela falou: o quê? Eu falei: eu vi um homem grande do seu lado, e ele tinha uma aliança igual à sua, e eu vi ele pegando no seu pescoço, enforcando você. Ela: ai pastor, sangue de Jesus tem poder, que é isso? Eu falei: quem é esse homem? Esse homem não é ninguém, não conheço esse homem, nunca vi na minha vida. Eu falei: mas por que será que Deus mostraria? Tem certeza que você não conhece? Não conheço, pastor, não conheço. Eu falei: tá bom. Comecei a orar por outra pessoa, e ela volta, pastor, você poderia orar de novo? Eu falei: não, mas eu já orei. Pastor, mas é sobre aquele homem. Eu falei: o que é que tem aquele homem? Ela falou: você me repetiria o que é que tinha naquela visão? Sim, aquele homem tinha uma aliança com você. Ah tá, eu lembrei agora, tinha uma aliança com você, ele estava enforcando você, e tinha outras mulheres ao redor dele que tinham a mesma aliança que vocês. Ela falou: mas ele me prometeu, olha só, mas ele me prometeu que iria terminar com todas elas. Eu falei assim: querida, eu não estou entendendo. Ela falou: pastor, esse é o homem da minha vida, eu encontrei ele é um homem muito especial, muito bom, só que ele tinha 3 mulheres que perseguem ele não quer essas mulheres, mas essas mulheres ficam atrás dele, e eu não sei, pastor, o senhor poderia orar para Deus mudar o coração dele para mim? Eu falei: você está louco? Você acha que eu sou pastor macumbeiro, que faço trabalho de magia branca para poder você ficar com o marido dos outros? Eu falei: saia daqui, querida, vá se converter. O ponto é que aquela mulher estava correndo perigo, eu não sabia de nada. Quando eu olhei para ela, a única percepção que eu tive foi de uma mulher angustiada, triste. Mas quando eu olhei para ela, através do discernimento que vem da unção, eu vi o que ela não estava mostrando. Quando nós estamos na glória, nos movemos na glória de Deus, quando nós estamos andando cheio do Espírito Santo, nós não temos apenas uma percepção natural das coisas, nós vamos nos mover em discernimento. Eu já cheguei em lugares onde está tudo bonitinho, tudo limpo, e eu senti cheiro de carniça. Falei: meu Deus, o que é isso? Com certeza um ambiente espiritual, tinha demônios naquele lugar. Eu já cheguei em lugares que você já sente umas trevas chegando ao redor de você, você chega, se arrepia, você sabe que Deus não está ali, tem alguma coisa errada acontecendo. Eu já fui orar por pessoas que estavam no leito de morte, enquanto ela estava morrendo, eu estava vendo anjos entrando no ambiente. E já fui em lugares onde eu estava orando e vendo a pessoa morrendo, e demônios chegando para buscar a pessoa, porque a pessoa não estava querendo ouvir a palavra e não tinha dado o coração a Jesus. Discernimento, Deus deseja que a gente se mova em discernimento. Discernimento para quê? Por que eu preciso de discernimento? Para que você vença o dia mau, para que você não se corrompa nesses dias, para que você não deixe o que Deus falou para você, troque a sua herança
por um prato de lentilha, isso é, troque a sua herança, o seu direito de ser primogênito por nada. Nós precisamos ter discernimento, porque os dias são maus, e pessoas que não se movem em discernimento, são pessoas que estão constantemente culpando o governo, culpando a Dilma, coitada, já saiu, já não tem mais culpa, mas o pessoal ainda está malhando a vida da Dilma, deixa ela em paz, né? Agora é o Temer também não é culpado dos nossos problemas. Nós temos que ter discernimento para enxergar o que está atrás da política. Nós temos que ter discernimento para ver por que o nosso casamento não está dando certo, por que as coisas estão erradas. É porque certamente existe trevas ao seu redor, espíritos malignos que vivem o tempo todo tentando destruir a sua vida. Agora pensa comigo, se eu não tenho discernimento, eu tenho percepção, eu vou olhar pela minha percepção e vou dizer assim: cara, minha esposa não é mais a mesma, a minha esposa não me ama mais, a minha esposa não gosta mais de mim. Essa é a minha percepção. Mas se eu tenho discernimento, eu vou olhar e vou dizer: meu Deus, a minha esposa, ela não está bem, eu preciso orar por ela para que ela fique melhor, porque eu estou vendo que o diabo está tentando destruí-la, eu estou vendo que o diabo está tentando oprimi-la. Então eu tenho um papel diferente quando eu tenho discernimento. Como você se move? Você se move por uma percepção natural, ou você se move por um discernimento que vem da parte de Deus? O que as pessoas dizem de mim, Pedro? E ele disse que que você é um profeta, você é um mero homem, mas o que você diz sobre mim? Você é o Filho de Deus, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Certamente não foi você quem declarou, mas isso veio como revelação do próprio Deus. Em Lucas capítulo 5, versículo 16, a palavra fala assim: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Vou repetir: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Vira a página, Lucas capítulo 6, versículo 12, vai dizer assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Se você virar 2 páginas, você vai para o capítulo 9, versículo 18, diz assim: certa vez, Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Se você for mais alguns versículos para frente, mais 10 versículos, versículo 28 vai dizer: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, a João, a Tiago, e subiu a um monte para orar. O último versículo está no capítulo 11, versículo 1, que diz assim: certo dia, Jesus estava orando em um determinado lugar. Eu peguei algumas passagens de Lucas, que falam consecutivamente sobre Jesus estar orando. Ele orava só, ele orava com os discípulos. E aí é o momento que você vai entender o ambiente da glória. Eu não sei quantos de vocês já tiveram experiência com a glória de Deus, mas a gente pergunta: o que é a glória de Deus? Alguns acham que a glória de Deus é o momento que toda a igreja começa a pular, entrar em estado de êxtase e falar em línguas estranhas. Isso não é glória, isso é um momento de euforia, epifania. Alguns acham que a glória de Deus é o momento que a gente é arrebatado e vai para os céus e vê alguma coisa lá. Isso também não é glória, isso é um arrebatamento. A glória de Deus é o resplendor, é a formosura, é a face de Deus se transpondo, sendo revelada num ambiente de comunhão e intimidade. A Bíblia diz que ninguém vê a Deus, ou ninguém jamais viu a Deus, mas existem momentos que Deus permite com que o resplendor da sua glória possa alcançar você, e quando isso acontece, algumas coisas no ambiente acontecem. Uma das coisas que acontece no ambiente, quando o resplendor da face, do brilho, da glória de Deus é manifesto, é uma nuvem de glória.
Isso aconteceu no Velho Testamento, quando os sacerdotes estavam adorando, e eles adoraram, e Deus manifesta a sua glória, e a glória veio em forma de nuvem. Era uma névoa que entrou naquele ambiente. Eu tive a oportunidade de, em 2 ministrações, ver 2 vezes essa densa nuvem. É um ambiente tão incrível que a gente não consegue se mover, a gente não consegue falar nada, e a única coisa que a gente quer dizer é: Senhor, Tu és santo. O Senhor é santo, eu não sou nada, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua misericórdia. No momento que a gente enxerga o resplendor da glória de Deus, todo o nosso ser estremece. É como Abacuque disse: ouvindo-o eu, estremeceu o meu coração, entrou a podridão nos meus ossos, os meus joelhos tremeram, as minhas pernas vacilaram, diante do terrível fulgor da glória de Deus. A glória de Deus é algo de fato magnífico. A glória não é algo que acontece, que está espalhado por aí de qualquer maneira, torta direito. A glória é uma manifestação que acontece num ambiente de intimidade. Hoje meu filho Davi perguntou para mim no carro: pai, você já foi arrebatado? Eu falei: já. Ele já ouviu algumas histórias, então assim, não sei porque ele estava perguntando de novo. Pai, mas a gente pode ser arrebatado de várias maneiras? Isso eu falei: quem determina é Deus, filho. Tá, mas você já foi arrebatado para algum lugar nos céus? Eu falei: já. O que é que você viu? Eu falei para ele o que eu vi, expliquei para ele o que eu estava enxergando. Aí ele falou assim: pai, eu posso ser arrebatado também? Eu falei: claro que pode, se for da vontade de Deus, porque existe um propósito para isso. Ele falou: mas o que é que me faria ser arrebatado? Eu falei: simples. A Bíblia fala que Deus revela os seus segredos aos seus amigos, isso é, Ele revela o seu coração àqueles que são íntimos dEle. O que é que nos faz conhecer da glória? O que é que nos faz receber a glória? O que é que nos faz estar encharcados da glória? Intimidade com Deus. Só que a gente não consegue ter intimidade com Deus, porque o nosso filtro está muito sujo, com uma percepção errada. A gente começa a olhar para Deus como se Ele fosse religioso ou uma religião, e a gente fica tentando enxergar Deus por uma lente que Ele não consegue, que a gente nunca vai conseguir vê-lo. Por exemplo, quando eu pego o meu óculos natural, a percepção que eu tenho de Deus tem a ver com o meu último líder que eu tive. A percepção que eu tenho de Deus tem a ver com a maneira como meu pai me tratava. A percepção que eu tenho de Deus era de acordo com aquele sistema denominacional que tinha no meu ambiente. Isso é, Deus está fora de tudo isso. Deus não está envolvido com nenhuma perspectiva ou percepção negativa que você tenha. Então, para poder enxergarmos a Deus da maneira correta, nós precisamos abrir mão da nossa percepção natural. Deixar de tentar compreender Deus pela teologia. A teologia não explica Deus, a teologia tenta descobrir um pouquinho mais de Deus. Deixar de tentar entender Deus por uma experiência meramente pessoal, porque Deus é maior do que a sua experiência pessoal. A melhor maneira de compreender Deus é compreender o seu caráter, os seus valores, os seus princípios e os seus atributos através da palavra. Todas as vezes que nós nos debruçamos na palavra e lemos e relemos, o Espírito Santo aviva como se fosse água, ele agita as águas naquela palavra, e a gente começa a ser banhado daquilo, parece que a água está batendo na gente, a gente começa a mergulhar, e a gente começa a ter experiência. Então a primeira coisa, para poder a gente ter intimidade com Deus, e ter experiência com Ele, receber a sua visitação, receber a revelação, o fulgor da sua glória, é tirar os nossos óculos, as nossas lentes, a nossa percepção mundana. Eu digo mundana, porque Jesus fez questão, nesses versículos que eu acabei de ler, de mostrar para os discípulos o caminho para viver na glória. O caminho para viver na glória é se expor à glória constantemente. O caminho para ser cheio de Deus é estar em Deus constantemente. Preste atenção, Jesus se retirava, ia ao monte,
e no monte ele orava. Quantos aqui já tiveram em uma fase da sua vida, talvez não seja agora, ou talvez seja, mas numa fase da sua vida que você orava, e aquele ambiente te enchendo, era glorioso? Quando vocês experimentaram um momento de oração que você fala, cara, não tem igual? Eu vou te falar uma coisa, todos nós já passamos por isso, ou quase todos. O grande ponto é, por que a gente decaiu na nossa busca? O que mudou a nossa percepção por alguma decepção, ou por a gente não estar tão alinhado constantemente com Ele, a gente começou a nos poluir, a nos contaminar com o mundo. E esse é o ponto que eu quero trazer para você. Porque os discípulos, em vários momentos, subiram com Jesus para o monte, e no meio da multidão, Jesus descia do monte, ele ia servir as pessoas, e ele entrava no meio da multidão, e quando ele entrava no meio da multidão, a multidão estava louca, ensandecida, tocava nas vestes, puxava de um lado, puxava do outro. Por quê? Porque dele saía virtude, porque era bom estar perto dele, ele estava encharcado da glória de Deus. Só que se ele ficasse só lá embaixo, com o povo, ao pé do monte, no final do dia ele iria estar esgotado. E a ideia de quem se esgota muito rápido é, eu mereço um momento de descanso, eu mereço dar uma pausa, eu mereço essa minha siesta, eu vou parar aqui e vou descansar um pouco. Eu lembro que Davi fez isso, enquanto ele deveria estar lutando, ele falou, eu mereço um momento de férias. Preste atenção, eu não quero que você entenda errado, eu não estou falando sobre férias, eu não estou falando sobre descanso, eu estou falando da vida espiritual. Na vida espiritual, enquanto você tira férias de Deus, descansa de Deus, o diabo não para e ele continua trabalhando. Então Davi pecou feio, de uma maneira terrível, porque ele falou, eu mereço dar essa parada, eu mereço dar essa descansada. E todos nós que já experimentamos um mover muito grande com Deus, paramos de alguma maneira, porque no meio do caminho, nós doamos, servimos, só que nós não subimos de volta ao cume do monte. E por não voltarmos ao cume do monte, nós não fomos recarregados nas baterias espirituais. Querido, uma hora a fonte seca. Então nós temos que estar bebendo da fonte, não a fonte de Deus, aqui dentro. Uma hora esse reservatório seca. É por isso que muitos de vocês pararam. É por isso que muitos de vocês não tem mais aquela, uau, cara, Deus é demais. Primeiro amor, pessoa que recebeu o amor de Deus, tudo, meu Deus, é glória a Deus, que luz linda, meu Deus, ar-condicionado, Deus, tu és maravilhoso. A pessoa está louca por Jesus, sabe por quê? Porque ela está encharcada, embriagada, ela está tomada pela glória, só que depois, no dia a dia, ela esquece de ter a rotina, de buscar. Jesus orava todo dia, ele sabia, eu preciso da glória, eu preciso falar para você, porque a percepção que você tem, hoje, sobre a sua própria vida, ela vai depender, do tipo de ambiente que você está envolvido. Vou repetir, a percepção que você tem acerca da sua vida, do mundo ao seu redor, tem a ver com o ambiente que te cerca, o ambiente que você está envolvido, o ambiente que você está inserido. Por que Jesus não culpava as pessoas? Por que Jesus não julgava as pessoas? Porque ele não estava vendo pelos olhos naturais, ele estava vendo pela unção, pelo discernimento do Espírito que estava sobre ele. Se nós não estivermos encharcados, expostos à glória, nós vamos julgar as coisas de maneira carnal, e a Bíblia diz que o homem de Deus, o homem espiritual, não discerne as coisas de maneira carnal. O homem espiritual discerne as coisas de Deus de maneira espiritual. Isso é, Deus está querendo colocar um padrão dentro de nós hoje, Ele está querendo colocar uma baliza dentro de mim e de você.
A próxima vez que te fecharem uma porta de negócio, de trabalho, de parceria profissional, não sai por aí reclamando, chutando as pedras, levando topada no chão, xingando qualquer um ou qualquer outro, e botando a culpa nas costas de alguém, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Cara, ou aquela porta não era de Deus e eu entendi, não era para eu pegar aquilo, ou então tem um espírito maligno tentando pegar algo que é meu, e aí eu estou vendo espiritualmente, eu vou declarar: sai daí em nome de Jesus, porque aquilo que é meu e ninguém rouba, aquilo que é meu e ninguém pega. Presta atenção, o discernimento é extremamente importante para que a gente viva uma vida cristã sólida. Senão daqui a pouco você vai me olhar por uma percepção sua, natural, que alguém colocou sobre você. Cuidado com o pastor Paulo. Pastor Paulo, ele fala isso, mas ele é assim. Pastor Paulo diz isso, mas ele faz isso. E aí você vai começar a me julgar em cima de uma percepção, e não através de um discernimento. Porque se você de fato vê um problema em mim, cara, que massa, você tem a oportunidade de orar pelo seu pastor e de vir para perto e me ajudar. Mas se você levanta pessoas pela sua percepção, você está destruindo a mim. Pastor, mas eu não estou nem aí, pouco me importa o que as pessoas estão vendo. É importante também, não se preocupar com o que as pessoas pensam, mas é importante você saber como as pessoas te veem. Jesus perguntou: como vocês me veem? Como as pessoas me veem? Porque eu quero ter a visão espiritual do negócio. Então Deus está colocando uma baliza dentro de nós hoje, e Ele está dizendo assim: eu tenho tanta glória para você, eu tenho um ambiente tão maravilhoso para você viver, eu tenho tanta coisa para te revelar, mas eu só posso revelar para quem é íntimo meu. Eu só posso abrir meu coração para aqueles que eu sei que estão comigo, não pelas minhas mãos, mas estão comigo porque eles me amam. Eu só posso abrir meu coração não para aqueles que leem a Bíblia para preparar um sermão, ou para ministrar num grupo pequeno, ou para discipular alguém. Eu quero alguém que leia a Bíblia porque tem fome e sede de me conhecer ainda mais. E aí a gente vê o convite de Jesus, levando os discípulos com Ele, para essa vida de oração, e Jesus subia e falava: fica aqui orando, e eu vou subir um pouquinho mais. Quando Jesus voltava, os camaradas estavam tudo dormindo lá no chão. Eles não davam conta, porque eles não estavam entendendo o poder da oração que gera um ambiente de glória. Por que Jesus vivia exposto à glória? Porque ele não queria se contaminar com a percepção do mundo, porque era muito fácil. Queridos, ele foi perseguido desde quando estava no ventre, ele foi alvo do inferno desde quando ele nasceu e era bem pequeno. Você já imaginou aquele momento que os fariseus olharam para ele e falaram: tem demônio, tem demônio. Naturalmente era para ele se levantar: demônio tem vocês, seus bandos de desgraçados, seus infelizes, saiam da minha frente. Mas a Bíblia não mostra Jesus agindo pela carne, porque quem está cheio da glória não se vê pela carne, se vê pela glória. Isso é, você pode falar de mim o que você quiser, o que importa é o que Deus está falando sobre mim. Você pode me julgar, você pode me acusar, você pode tentar manchar, me macular a minha integridade, mas não importa. O que importa quando eu estou nesse ambiente de glória é que eu ouço Deus falando a meu respeito. E eu creio que Deus está querendo restaurar a nossa percepção, a nossa perspectiva, a nossa visão espiritual, para que a gente seja mais tolerante uns com os outros, para que a gente possa ser mais tolerante conosco mesmo, para que a gente possa ser maduro o suficiente para entender que aliança é aliança, e que eu não quebro aliança por causa de um problema. Problemas foram gerados para serem resolvidos. Então, dentro do meu discernimento, eu vou orar constantemente, porque quanto mais eu oro, mais eu ouço Deus e mais eu declaro o que Deus está declarando. Eu já tive experiências sobre oração incríveis. Momento que você ora, Deus revela. Ontem a gente teve um tempo muito legal, né, Tiago? Nós fomos numa igreja aqui em Cambé. Cadê tem 2 irmãos aqui, cadê? Levanta a mão, vocês são de lá, né? Ou não? Vocês é o pai de vocês? Tá, então estava lá o seu pai. Meu Deus, uma igreja pequena, mas os irmãos com o coração em Deus. E no início eu cheguei normal com o Tiago. Tivemos uma percepção. E eu fechei meus olhos, eu falei: eu preciso de um discernimento, de uma perspectiva espiritual. Baixei minha cabeça e comecei a orar.
tive algumas visões, mas dentre das visões eu vi um nome bem grande, Aline, e aquele nome Aline, o Senhor me falou, essa Aline vai ser um instrumento que eu vou usar aqui, para mobilizar alguns jovens, para ir na rua. E quando eu peguei a palavra, eu falei, eu tenho algumas palavras proféticas para liberar, liberei algumas visões, e falei para eles, eu vi um nome Aline, tem essa Aline aqui, a minha estava na primeira fila, por sinal, Deus está levantando agora, para que ela mobilize alguns jovens, para que comece a fazer um movimento nas ruas, com evangelismo, com alcance de pessoas, de drogados, de pessoas de rua. Então preste atenção, a gente chega em ambientes e a gente vê coisas, mas nós precisamos ter a perspectiva espiritual, porque nós não somos cavalos do diabo enviados para julgar e para destruir, nós fomos enviados por Deus para essa terra para transformar. Você já imaginou se você fosse esse instrumento dentro do seu casamento? Você brigaria tão pouco, ou melhor, nem brigaria. Você já imaginou se você fosse esse instrumento dentro da tua casa, diante da tua família? Você não sairia por aí reclamando do teu pai, da tua mãe, nunca me ouve, não quer fazer nada comigo, não quer me ajudar. Ao invés de fazer isso, você iria entender o seu papel. Essa mensagem de hoje à noite, Deus está nos chamando à responsabilidade. Ele está dizendo, se você andar pela sua percepção, você vai ser igual um cavalo. Você vai ser grosso, ignorante, tudo vai mal para você, vai dar tudo errado, e você vai reclamar e vai ficar pior ainda, mas vem para esse meu ambiente de glória, porque quando você descer desse ambiente de glória, você vai se encher de compaixão, e ninguém vai ter poder de te ofender, ninguém vai ter poder de te oprimir, porque o amor que está em você, a glória que está em você, vai transformar qualquer coisa. Vocês lembram que Moisés subia também ao monte? Ele subia ao monte, a glória vinha sobre ele, ele descia, atendia o povo, e depois ele voltava para o monte de novo. Deus está dizendo para nós, eu quero dar a vocês uma experiência de glória, eu quero que vocês entendam como a glória funciona. Eu termino com um testemunho. Alguns anos atrás, cadê o Elian? Elian, querido, você estava naquele retiro, na beira da praia, no Evangelho Pleno, lá em Maceió, que estávamos naquela casa de praia, eu acho que do pastor Hélio, uma manhã, que houve um mover muito grande, que eu estava pregando sobre a glória de Deus. Você era pequeno, né? Sua percepção era de menino. Agora você cresceu e casou, já tem outra percepção da vida, mas vamos lá. Eu fui convidado para pregar sobre a glória de Deus, e quando o pastor falou, o negócio é o pastor falar para você assim, um ano atrás, pastor, prepara um estudo sobre a glória, mas o cara chegar para mim, um dia antes e dizer assim, eu senti de Deus que você deve pregar sobre a glória. Mano, você não pode pedir para Deus me dar o sermão para pregar sobre a glória então? Se você sentiu, pregar sobre a glória não é qualquer coisa. Como que eu iria pregar sobre a glória? Eu falei, meu Deus do céu, glória não é qualquer coisa, eu não quero falar abobrinha. E ele falou assim, bateu no meu ombro e falou assim, pastor, eu sei que Deus já te deu a palavra. Eu falei, até agora não deu não, mas tudo bem. Eu fui para a beira da praia, na noite anterior, e eu me coloquei de joelho, tive algumas experiências tremendas, Deus me deu alguns sinais, que era para eu falar, e eu preparei um estudo, sobre a oferta que atrai a glória, e eu cheguei de manhã, meu querido, o ambiente era celestial, o Nordeste já é lindo, né, por natureza, e eu estava nesse ambiente lindo, nessa chácara, lindo, os irmãos sentados, agora é o seguinte, os irmãos do fogo, tá? O Elian sabe como que era lá o negócio, meu irmão, quando começava a tocar a música, querido, era neguinho pulando, rodando, ninguém parava no chão, eu sou mais recatado, então ali eu estava orando, e o negócio acontecendo, e aí chega o momento da palavra, e eu pego o microfone, e aí eu vou falar. Eu digo para os irmãos queridos, eu vou pregar sobre a glória de Deus, então eu quero orar antes, eu quero que vocês orem por mim e comigo, para que de fato Deus possa nos revelar hoje o que é a sua glória. Eu lembro que eu comecei a falar, e algumas coisas começaram a acontecer comigo. A primeira coisa que começou a acontecer comigo, é que o meu estômago começou a ficar roendo, não sei se era nervoso, virando, ou se alguma coisa estava acontecendo, meu coração começou a disparar, eu falei, eu devo estar nervoso, não é possível,
mas de vez em quando saía palavras em línguas estranhas da minha boca. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu quero pregar, e o negócio fluindo, acontecendo. Chega no momento que, enquanto eu estou pregando sobre como a oferta era entregue, como a glória via, enquanto eu estava falando sobre isso, eu vejo uma nuvem pelo lado de fora. Era um muro pequeno, então eu vejo a nuvem ali naquela capela, e a nuvem vinha do lado, e eu falei assim na minha cabeça: você estava lá, querido, está aqui, ó, prova viva, meu irmão Paulo. Então olha só, eu comecei a olhar e eu falei assim: eu não vou falar, porque se eu falar que a nuvem de glória está ali, todo mundo fica louco, porque eu estou dando para eles uma percepção: Deus está aqui, uau, Deus está aqui. Cara, quando Deus está, a gente não precisa falar, Ele está. Então eu falei: eu não vou falar absolutamente nada, e se isso que eu estou vendo de fato é a nuvem da glória, então vai rolar. Eu continuei pregando, mas olhando pela minha visão periférica. Chegou aqui, passou por trás de mim. Eu confesso a você que o Nordeste é quente, e quando passou por trás de mim, eu senti um frio nas minhas costas, que eu falei: meu Deus, isso aqui é real demais. E eu vendo, e tinha dois irmãos aqui, ó, estava na frente, eram diáconos, eles estavam do lado aqui, caso alguém caísse no poder, alguma coisa assim, eles tinham um colchão para colocar no chão para a pessoa cair no colchão. A gente precisa fazer isso, a gente não tem isso aqui. A gente não tem isso aqui. Ele estava lá com um colchão assim, e eu aqui, ó, e a nuvem passou do meu lado, e eles dois ali na entrada da porta. Eu falei assim: vai tocar neles, e se for a glória de Deus, com certeza alguma coisa vai acontecer. Agora a cabeça a mil, eu pregando e tentando perceber o que estava acontecendo, e a nuvem de glória alcança os dois irmãos, sem eu nunca falar para eles: a nuvem está aí. Queridos, esses dois caras, o problema é que eles estavam com um colchão na frente. Eles voaram 1 metro, 1,5 metros para trás, e caíram gritando já. E quando caíram gritando, a nuvem entrou rapidamente, foi lá para trás, aquele ambiente ficou denso. Eu já ouço uma mulher gritar lá de trás: meu Deus, eu estou vendo. O outro: que é isso? Eu estou vendo uma bola de fogo. Eu estava vendo tudo que estava acontecendo naquele ambiente, eu só não queria falar. Só que algumas pessoas começaram a ter visões espirituais, e nesse momento, meu irmão, esquece microfone, esquece sermão, deixa o negócio rolar do jeito que tem que rolar, deixa o Espírito Santo. E o povo começou a pular. Você lembra que teve um rapaz que foi até batizado, passou quantos dias falando de línguas? O apelido dele se tornou irmão 24 horas, porque ele não conseguiu falar normal em mais de 24 horas, 3 dias direto, falando em línguas, deitado na cama. O pessoal levantava ele, ia para o culto, levava o irmão 24 horas, não comia, não ia no banheiro, não tomava banho, ficava no culto falando de língua o tempo todo. E a gente, o que está acontecendo? O ambiente de glória. Alguma coisa estava acontecendo, Deus estava libertando aquele menino, estava enchendo ele novamente de alguma coisa. Uma outra senhora começa a pular. Agora é o seguinte, uma mulher de talvez seus 80 anos de idade, a mulher começa a pular, pula aqui, querida, não vai para lá. A mulher pula a mureta e sai pulando. Era uma área ampla, foi de costa pulando, animada, tinha um coqueiro aqui. Amado do céu, não faz isso que você acaba com a gente. A mulher bate a cabeça no coqueiro e cai no chão. Quando ela cai, meu irmão, já tinha um pastor ali do lado para dizer: Senhor, tira todo o mal, Pai, agora ajuda a gente aqui. A mulher tinha ido para lá com restrição médica. Ela tinha problema no coração de vesiculite, tinha problema nas artérias, tinha problema de tudo que você puder imaginar, artrite, artrose, lordose, tudo que você puder imaginar. Ela ficou uma média de umas 3 horas deitada no chão, e a gente falou: Deus, pastor, vai levantar, fica tranquilo, porque até então fica medindo aqui, né? Meu Deus do céu, que poder é esse que arrebatou, né? A mulher levanta 3 horas depois dizendo assim, ó: cadê o pastor? Assim: eu quero ser batizada. Que, irmã, peraí, calma, senta aqui, como é que a senhora está? Eu estou ótima, eu quero ser batizada. E ninguém tirou isso da cabeça dela, ficou: quero ser batizada, eu quero ser batizada. Levaram ela para a piscina na hora, e a batizaram, e ela não só foi batizada nas águas, mas foi imediatamente batizada em línguas estranhas ali dentro da água.
Ambiente de glória, várias pessoas receberam visões, visitações. É um ambiente quando a gente se propõe a buscar só Ele. É um ambiente quando a gente fala assim: Senhor, me encharca aqui, porque eu não quero mais ficar poluído com nada. Você já imaginou se nós estivéssemos momentos diários desse? Como seria a nossa vida aí fora? Você já imaginou se antes de sair de casa de manhã cedo a gente dobrasse os nossos joelhos e falasse: Senhor, não te conheço o suficiente, mas revela um pouquinho da tua glória aí, que eu quero te conhecer mais, e esperasse Deus se manifestar, esperasse Deus nos visitar? Você já imaginou como seria o teu dia no teu trabalho, como você falaria? Você já imaginou o nível de discernimento que você ia ter no seu ambiente? Deus está dizendo para nós: eu gerei você como filho, e como filho você tem direito a ter tudo o que eu tenho. Então eu quero que você esteja comigo, eu quero que você tenha a percepção que eu tenho, eu quero que você receba o que eu recebo, eu quero que você coma do que eu como, eu quero que você tenha do meu espírito sobre você, eu quero que a sua mente seja despoluída. O mundo jaz do maligno. Cara, parece ser tão simples o que está acontecendo aí, mas a Bíblia fala que as trevas, elas são mais organizadas do que o reino de Deus, no sentido de igreja. Sabe por quê? Alguns vão até se surpreender com o que eu vou falar, talvez me chamem de religioso. Fique tranquilo aí, depois você me julga de outro jeito, tá? Mas avalie só. Nós estamos tendo uma guerra, travando uma guerra com o movimento homossexual. É uma guerra. E eles não querem pessoas adultas, eles querem as crianças. Porque se eles tirarem a inocência de uma criança, eles contaminam a geração dali para frente. Então existe um movimento que não tem a ver com pessoas, tem a ver com uma influência das trevas. Aí eles começaram a divulgar imagem, divulga imagem, divulga imagem, divulga imagem no Facebook, na TV, onde for. Os cristãos que começam a reproduzir aquilo, clica: gente, que absurdo, olha só gente, vamos orar. Sabe o que você está fazendo? Você está propagando por causa de um conceito, eu vou te falar o que é, chama-se exposição saturada. Quando você vê uma coisa, a primeira vez que é chocante, você fala: sangue de Jesus tem poder, chega, deu vontade de vomitar. Aí você olha mais um pouquinho, amanhã aparece de novo a mesma imagem, depois de amanhã, agora já é natural para você. A superexposição leva você a um ambiente de julgar tudo de maneira relativa e ser tudo comum. Por que nós estamos sendo bombardeados por imagens dia a dia? Porque essa legião que tem se levantado quer que as coisas se tornem comuns, se tornem naturais. Por isso que a gente tem que ir para a glória. Porque se a gente está na glória, natural é a glória. Quando a gente desce e vê qualquer coisa, a gente fala: não, isso aqui não, nível de discernimento lá em cima, isso aqui não. A gente consegue discernir entre o certo e o errado, entre o que é bom e o que é ruim. Cara, saturaram essa questão da imagem, da questão do gênero, né? Então, com uma outra coisa agora, que muitos provavelmente até da igreja já fizeram: não vos julgo, quero que avalie. Tem um negócio, eu acho que é um aplicativo que fala assim: veja como você seria como mulher, veja como você seria como homem. Sabe o que eles querem fazer com isso? Eles querem tornar normal para você essa transposição. Está vendo que não teria problema? Você ficaria até bonitinho, para que a gente veja, e ao longo do tempo se torne algo natural para nós. Não estou falando que você fez com maldade, mas às vezes falta um pouquinho de discernimento, e a gente recebe tudo, faz tudo, a gente se envolve com tudo, e tudo fica muito relativo. A gente precisa de uma dose de glória, a gente precisa de uma dose de estar só. Vou te dar o exemplo: se pararmos todo o som aqui, todo o barulho que tem, até do ar-condicionado, por um minuto, quando voltar de novo, ligar tudo, você vai se sentir extremamente incomodado. Ai, que barulho! Mas se aumentarmos o barulho de uma maneira incrível, quando baixarmos, você vai falar: meu Deus, esse silêncio está doendo no meu ouvido, porque nós estamos habituados. Deus está dizendo: você precisa se habituar com a glória, porque se você se habituar com um ambiente de glória, você vai rejeitar o que é ruim, o que é nocivo e o que é pecado. Eu quero convidar você a ficar de pé. Elian, vem.